sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião de dois livrinhos e dois romances históricos. O primeiro livro que vos tenho para vos falar é então Catarina de Bragança, de Sarah Beth Watkins. O livro é muito pequenino e eu confesso que iniciei o livro com um bocadinho de pé atrás por ser romance histórico e ser tão pequenino. Então, a história aqui de Catarina de Bragança, princesa de Portugal e que se tornou então rainha de Inglaterra, que ela casou com Carlos II de Inglaterra, Escócia e Irlanda em 1662. E eu estranhei, lá está, porque romance histórico muito pequenino. Fiquei assim, achei que era tudo assim, tive preconceito, foi-lhe chamar assim, de ser um livro tão pequeno. E romance histórico, achei que iria acontecer aqui tudo muito depressa. Nós não vamos acompanhar a história de Catarina de Bragança logo desde pequena, não. Vamos acompanhar já aqui ela então, é claro que nos conta aqui um bocadinho da sua infância, mas tudo muito ao leve, mas é então focada enquanto ela prestes a casar com Carlos II, e depois aqui o seu casamento com Carlos II. Não foi um casamento fácil, teve aqui algumas dificuldades, nomeadamente porque ela nunca conseguiu engravidar, nunca conseguiu ter filhos, e Carlos II teve vários amantes, vários filhos de amantes, e houve também uma grande pressão. Para já ela teve aqui algumas picardias, foi chamar assim, com o rei, mas também depois existiu uma grande pressão para que o Carlos se pusesse tipo, de lado e casasse novamente com outra mulher que lhe possibilitasse então dar um herdeiro legítimo. Mas o Carlos II da Inglaterra nunca pôs, nem considerou pôr Catarina de Bragança de lado e ter um segundo casamento com outra mulher. E apesar do seu tamanho, eu confesso que o livro me agradou bastante. Está também escrito quase como se fosse não ficção, apesar de ser aqui um romance histórico, mas um romance. Acaba por estar aqui mais com um ar de não ficção do que com um romance em si, e isso surpreendeu-me bastante. Eu vou dar 4 estrelas. Eu confesso que também conhecia pouco da vida desta princesa portuguesa e rainha de Inglaterra. Sabia sim que Carlos II tinha tido vários amantes, sabia que também nunca tinha posto a sua mulher de lado, mas aqui dá-nos aqui um bocadinho de uma visão um bocadinho mais abrangente então do que foi o casamento deles, e confesso que gostei muito do registro, do tom em que o livro está escrito, e daí ter achado muito interessante e ter conquistado. Lá está, se calhar também porque eu parti aqui com expectativas um bocadinho mais cá em baixo, mas então fiz uma grande leitura. O segundo livro de uma autora portuguesa, Isabel Machado, e então Constança, a princesa traída por Pedro e Inês. E obviamente, já estão aqui a ver, Pedro e Inês, Constança, portanto Inês de Castro, Constança então a mulher legítima de Dom Pedro, nós vamos acompanhando aqui a história, ela ainda como esposa de Dom Afonso XI, acho eu, de Castela, acho que era Castela, é de Castela, rainha de Castela, porque ela foi rainha de Castela até ter sido repudiada, para depois ele casar, curiosamente, com a irmã de Dom Pedro. Há aqui muitas questões políticas, e lá está, aqui temos neste livro a ficção, a história contada então aqui por Constança, pela mulher então traída, e acaba por ser a ficção mais habitual em que temos Inês de Castro enquanto ama de Constança, e é nessas condições que ela vem para Portugal. Eu confesso que este ano tinha lido também o Inês de Castro, de Isabel Setúbal, e que eu tinha adorado. E confesso que gostei mais então da parte, talvez por ter lido ainda este ano e por ter aqui tudo ainda um bocadinho mais presente, se calhar também não foi boa ideia pegar neste livro, ainda com as coisas tão frescas, em termos da forma como Isabel Setúbal abordou a história de Inês de Castro e lá está o seu crescimento no castelo de Albuquerque, com
com o meio-irmão então de Afonso IV, um dos irmãos bastardos, e portanto voltar agora a esta história contada pelo ponto que nos é contado da forma mais tradicional em que Inês era a aia. Confesso que estranhei aqui um bocadinho, porque a explicação da Isabel II para mim, e eu falei nisso quando gravei o vídeo de opinião, acabou por fazer mais sentido. Ela explica e portanto do que não, para mim não é tão depois de conhecer essa perspectiva não se torna tão plausível para mim, pelo menos para mim, aos meus olhos, que Inês de Castro tenha vindo então como aia de Dona Constança. E depois, confesso que a própria Constança, apesar de termos aqui partes em que ela é a narradora, grande parte do livro ela é a narradora, mas isso foi algo que também me fez confusão, é porque, se não me vai à memória, nós temos aqui, acabamos por ter dois narradores, ela e depois um narrador estranho, um narrador externo, que vai contando o resto, e foi algo que me fez aqui um bocadinho de confusão, porque tão depressa estávamos com um como estávamos com o outro, e baralhou-me aqui um bocadinho. E a própria voz da Constança não me cativou. Eu tinha alguma curiosidade, lá está, pela história, por ser o ponto de vista dela, mas não me conquistou, não me convenceu. Eu devo dizer que andei aqui um bocadinho a enrolar a leitura. Eu também já falei nisso noutros vídeos, eu ando com menos tempo livre para ler, mas ainda assim não foi um livro em que eu dissesse quero muito pegar um livro para ler. Por exemplo, o livro que eu comecei, eu estou a gravar isto hoje no sábado, dia 14, e comecei ontem à noite a ler um livro, eu não vou dizer qual, mas é uma novidade, e que logo desde o início me agarrou, e eu estou dechossa, eu hoje ainda não tive a oportunidade, mas eu estou dechossa, e agora tenho o meu Gaspar a brincar com a bolinha que faz sons de passarinho. Portanto, se ouvirem sons de passarinho, é a bolinha que o meu Gaspar anda a brincar. E eu estou dechossa de ter um bocadinho de tempo hoje para pegar no livro, porque quero muito. E andei aqui a enrolar, isso não aconteceu. E por isso, eu vou dar 2 estrelas. Não foi uma leitura totalmente desperdiçada, não. Já devem estar a ouvir não só o piu-piu-piu, como também as patinhas deles, o soalho flutuante. As patinhas deles fazem muito barulho, mas pronto. Finalizando aqui, não foi totalmente má a leitura, não foi, não conquistou aquilo que eu esperaria numa história em que está aqui presente Pedro e Inês. É um bocadinho por aí, tenho pena, mas é o que é. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram algum dos livros, se ficaram curiosos aqui com algum, se leram, o que é que acharam, se já sabem, contem tudo cá em baixo que eu vou gostar de saber a vossa opinião. Estes 2 livros foram os 2 então da primeira vez que fui à minha vizinha e que trouxe os 2 livros, portanto este é um daqueles que está ratado. Mas digam-me então se conheciam, se leram, se não leram, contem-me tudo, vocês já sabem, vou gostar muito aqui de trocar opiniões aqui com vocês. Eu vou então ficar por aqui, um grande beijinho e até o próximo vídeo.